adversário da grande final é o Flamengo. E no Maracanã, contra o rubro-negro, o desempenho literalmente não é bom. Em 46 jogos, foram 10 vitórias, 7 empates e 29 derrotas. O Corinthians marcou 41 gols, mas sofreu 82. A última vitória contra o Flamengo no Maracanã foi em 2015 pelo Brasileirão. Do Corinthians! 3-0 com Elias, Wendel e Jadson. De lá pra cá, 8 partidas com 6 derrotas. Uma delas, 1-0 Flamengo em 2019, que deu vaga ao Mengão para as quartas de final da Copa do Brasil. Bandeira marcou impedimento, chamou o VAR. E deu o gol. Deu o gol. E mais 2 empates, um deles também no torneio, em 2018, 0-0 no Maracanã. E o Corinthians ficou com a vaga na final em São Paulo. Um palco histórico, as duas maiores torcidas do país de olho nesses 90 minutos, onde mais um título estará em jogo. Flamengo e Corinthians. O Maracanã vai tremer. E agora vamos dividir as impressões sobre essa final entre Flamengo e Corinthians, porque aqui estão ao lado do Denilson, Chico Garcia, também João Pedro Scardi. Everton Guimarães, diretamente de Belo Horizonte, vai estar aqui no telão. Vamos bater um papo muito ainda maior com o Capelanes, com o Igor Dorileu e também Ronaldo Giovanelli. É hoje, Ronaldo! Receba, pai! É hoje, bebida Renata! E vocês como é que estão aí? Jogo aberto carioca hoje, bebida? Bem carioca. O jogo é onde? O jogo é onde? Tá O jogo bem é aqui, carioca. ó. O Ulisses vai aparecer hoje. Ulisses também vai aparecer, Vai chegar pelo menos reforço. promete que vai aparecer lá no Maracanã. Dizem que ele tá de sunguinha na praia do Rio de Janeiro. Rona, agora você vai olhar pra câmera da verdade. Eu não sei se é a do Ricardinho, imagino que seja. E diga para o torcedor fiel por que o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil hoje. Porque é merecedor, menina Renata. Foi o time que foi, durante o campeonato, foi se montando com o Vitor Pereira. Eu me surpreendi com algumas peças. E esse Corinthians chegou e chegou forte. Tanto é que quando saiu a final, né? Corinthians e Flamengo, aqui, né, do meu lado direito, lá no fundo. Nossa, Ronaldo, molhou pra vocês. 2 goleadas. E isso não aconteceu, menina Renata. E o Corinthians vai vivíssimo para o Maracanã. Vai acontecer uma goleada só. Você falou que não tinha jeito. É porque vocês torcem para outro time que não o Corinthians e fica nessa dificuldade, usando a fralda, enchendo a fralda, usando a fralda, enchendo a fralda. E o Coringão chegou, mas chegou chegando. Então, esse é o Corinthians. Vai, Corinthians! Vocês querem o controle? Ô, Gui, pega o controle pra rapaziada aqui que nós vamos distribuir aqui. É isso. Então, Chico assim Garcia, hoje. vamos lá, vamos pensar um pouco diferente. Na Copa do Brasil, esses 2 jogos, eles propõem geralmente estratégias. E a primeira estratégia pro Corinthians era jogar em casa, aproveitar o fator fiel, não é, Neoquímica Arena lotada, e fazer um resultado. Não fez, ficou no 0-0. Mas agora mostrou mais segurança, um time mais entrosado, forte, porque aquele Corinthians que foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores, aquele mudou. Então hoje é mais difícil realmente prever uma final. Agora é a vez do Flamengo, na sua casa, mostrar o seu poder de fogo. Sim, e o Flamengo é o favorito por tudo isso, pela qualidade técnica, por jogar em casa, por precisar de uma vitória simples para ser campeão. Mas são 90 minutos, o Corinthians vive uma fase bem diferente dessa da eliminação da Libertadores. O Renato não conseguiu jogar, especialmente lá o primeiro jogo. O William ainda estava no time meio em despedida e com isso o Roger Guedes não era titular absoluto. Hoje mudou, o Corinthians está afirmado. A minha dúvida e as adversidades que o Corinthians vai precisar superar nesse jogo são algumas. Por exemplo, é um time muito ruim fora de casa, tem um aproveitamento muito baixo fora de casa. Vai precisar ser muito efetivo, estratégico, aproveitar as chances que pintarem. Outra coisa, o banco de reservas do Vitor Pereira, ele não é tão vasto quanto o do Dorival. E aí tem uma questão física que me preocupa. Se o Corinthians consegue segurar 60 minutos o Flamengo, por exemplo, vai chegar um momento em que o Renato vai precisar sair. Vai chegar um momento em que talvez o Roger Guedes canse, como a gente viu no primeiro jogo, e ele não tem tantos recursos, embora a gente já tenha falado aqui que até o time melhorou coletivamente com as entradas do Vital, do Juliano e do Ramiro naquele momento. Melhorou menos sem 3 peças, né? Paulinho, William e Michael.
É, que o mas Maicon esses já não machucou. estão. Mas o Maicon machucou. O Maicon o jogo poderia contra o ter Flamengo entrado não no voltou primeiro até hoje. jogo. Eu acho que ele poderia ter entrado no primeiro jogo, já teria um pouco mais de ritmo para talvez não começar, mas entrar nesse segundo jogo agora. Então a minha dúvida é essa. O Vitor Pereira vai ter que ser muito efetivo e segurar um Flamengo durante 100 minutos, né? Contando os acréscimos. Mas o que será e o mais banco fácil dele é não é você tão bom. segurar um controle, passa o controle, passa o controle um bocadinho, e o controle para vocês. Você vai estar no Rio? Segura aí Você o vai estar no controle Rio? vocês, Então você vai porque estar no o Vitor controle. já tem tudo em mente. Quem tem que segurar o controle? São vocês. Vocês vão ter surpresa, estarem lá no Rio de Janeiro. Opa! Aí Vou sim. sair daqui a pouco. Aí sim. Reforço de peso, então, para o Corinthians. Agora, Sgarbi, interessante também que no primeiro tempo o jogo foi mais igual aqui na Neoquímica Arena, mas na segunda etapa o Flamengo mostrou mais qualidade, porém não fez o gol. E o Corinthians tem uma defesa muito forte, a gente não vê mais a disputa de posição do Fábio Santos com o Lucas Piton, por exemplo, o Fagner voltou depois de um período de lesão, a zaga que tinha o João Vitor agora está muito bem estabelecida com o Gil e com o Balbuena, e tem o gigante Cássio, que é a referência da defesa. Não, exatamente. E se a gente for pegar o jogo da Libertadores também, que o Chico foi perfeito, é outro Corinthians. Não adianta tentar comparar com aquele Corinthians que perdeu a Libertadores, enfim. Mas se a gente for pegar aquele jogo, foi bem parecido nessa questão. Corinthians bem, começa tendo oportunidades e no segundo tempo vai um pouco mal. Para mim pode ter uma questão física envolvida nisso, vários jogadores experientes também, né, claro, que são muito importantes nessa decisão. Mas é isso, é um jogo, é muito difícil falar que o Flamengo é favoritíssimo, eu acho. Lógico que tem a torcida, você tem... Favoritíssimo não, mas favorito não é. garoto. Não, é porque Favorito não é? Favoritíssimo talvez não, mas favorito. Favorito é, mas favoritíssimo, assim, por ser um jogo, uma final, os jogadores entram muito pilhados. Eu acho muito difícil falar em favoritíssimo. Eu acho que nos primeiros 10 minutos, 15, o Flamengo é muito favorito. Porque se apertar, se começar a crescer pra cima do Corinthians, aí o bicho pode pegar. É, igual na arena. Aí o bicho pode pegar. Mas é difícil falar que um Flamengo vai amassar um Corinthians. Eu acho muito difícil falar isso. O que a gente sabe é que uma decisão como essa, Denilson, ela causa uma pressão emocional muito grande. E além do físico, que você já corre mais, marca mais, se dedica. Por exemplo, o Yuri Alberto é um cara que volta muito para marcar, mais que os outros jogadores do ataque. E a gente vê que isso tudo para o Flamengo é a mesma coisa. Se esse quarteto ali da frente não funciona, o Flamengo não é o mesmo, aquele Flamengo tão forte que apavora os adversários. Tem que cuidar desse aspecto mental. E a ideia do Vitor, que a gente estava conversando aqui, né, Loirão, de tentar jogar um pouco mais avançado, jogar ou tentar tirar o Flamengo da zona de conforto, não deixar o Flamengo ter essa posse de bola com uma certa liberdade, é uma ideia corajosa do Vitor, né? De você tentar pressionar o Flamengo dentro do Maracanã, diante do torcedor. Tem essa questão mental, tem a questão física, porque te exige muito. Você ter que fazer marcação alta diante de um time que tem um toque de bola, que se movimenta, mas é uma estratégia que enfim, que eu acho que não vai funcionar, não tem como funcionar pela qualidade que o Flamengo tem, mas é curioso quando ele vem a público e fala, não, eu vou jogar avançado, eu vou pressionar com e sem bola a equipe do Flamengo para tentar tirar o Flamengo dessa zona de conforto. Acho complicado que ele consiga fazer isso durante muito tempo, né, num período longo da partida. E olha que bacana, o Jogo Aberto foi buscar os capitães das últimas conquistas de Copa do Brasil, tanto do Corinthians quanto do Flamengo, e a gente vai ouvir agora o Léo Moura, ele que era o capitão do Flamengo em 2013, e o William Capita lá em 2009, nem gosto de lembrar. William Capita novamente, é um prazer estar com todos do Jogo Aberto. Bom, hoje saberemos quem será o grande campeão da Copa do Brasil de 2022. De um lado, o Flamengo, com um repertório imenso, grandes talentos, jogam juntos há mais tempo, tem um técnico que assumiu no meio da temporada e elevou o padrão de jogo. Dorival, com a sua experiência, sua sabedoria, conseguiu rapidamente dar um padrão de jogo para essa equipe e um padrão muito elevado. Diante do seu torcedor no Maracanã, o Flamengo para mim é o favorito. Eu diria que tem 60% de chances de vencer. Mas do outro lado tem o Corinthians. 40% de chance não é pouco. E o Corinthians chega para mim no melhor momento da sua temporada. À exceção do Paulinho, né, que está lesionado, Vitor Pereira conseguiu, ao longo da temporada, óbvio, tendo dificuldades, mas conseguiu também acertar esse time, dentro do que ele acredita. Ele foi entendendo características dos jogadores, características do futebol brasileiro, e não por acaso o Corinthians está na final da Copa do Brasil. A gente terá um duelo de gigantes. É preciso que os jogadores hoje tenham cabeça fria, muita concentração, mantenham a adrenalina num nível
de excelência, porque qualquer cartão bobo pode fazer essa decisão ir para o lado adversário. Fala Denilson, olá Renata. Hoje, final da Copa do Brasil, um jogo difícil. Flamengo jogando em casa contra o Corinthians e, na minha opinião, acho que vai ser um grande jogo, um jogo aberto, onde as duas equipes vão buscar aí o gol para sair com a vantagem e tentar levar o título, mas eu acho que o Flamengo jogando em casa é o grande favorito. Na minha opinião, o Flamengo tem a melhor equipe e vou estar na torcida aqui para que dê tudo certo e que o Flamengo possa levar essa taça. Beleza? E qual o palpite aí de vocês? Fala aí. Denilson, fala aí, Renata. Quero saber também. Valeu, um forte abraço para vocês. Personalidade! Já jogou a bola pra gente aqui, não é? Devolveu. Tenho saudade dos dois, hein? Vocês estão secando aí. Daí, qual é o palpite de vocês, primeiro? O que você tá fazendo? Tá bom? Isso aqui não é telefone, é controle. Esse controle é pra Renata. Você precisa de usar nenhum óculos, bebê. De acordo com o esse tamanho. controle você vai hoje e fique lá. Só aqui, ó. Tele, coisa de talho. Vai com toma o controle. Toma. Guarde bem ele. É de acordo com o tamanho. Fique com o controle. É com o E tamanho. olha, faz tempo que eu tô com controle. Deve ser tão grande assim que o Inter foi eliminado pelo Globo lá no início. Então, faz muito tempo que eu tô com o controle remoto na mão, né? Eu não posso nem falar. Gente. Eu não posso Essas marcas Gente, é lá pra negativas. cima. Vocês estão com medo, é lá pra cima. Jogo assim, é lá Olha, pra cima. esse programa, até então, pelo menos, a palavra mais comum do jogo aberto no ano, entre os participantes, e a posição de cada um é de vice. É de vice? É E cadê verdade, o vai Everton? ser de- O Everton, por Inter joga, ele se desespera, Pô, eu já tô fechando pelo vice, hein? se borra todo mundo. Eu já tô fechando pelo vice, não o do Corinthians, o do Grêmio. Agora, O do Grêmio será eu que já aceito. eu imagino Eu já aceito. que o nosso oráculo veio com a bola de cristal hoje, só pode, não é? Que ele tem essa função no programa, ele vai aparecer já pra gente. Tá atrasado, né? Só avisa que ele tá Deve estar atrasado. Ulisses na praia correndo. Agora, polícia, foi uma decisão que no mínimo começou polêmica. Eita. Wilton Pereira Sampaio. Aos 40 anos de idade, o árbitro FIFA de Goiânia está próximo de sua primeira Copa do Mundo. Mas antes de ir para o Catar representar a arbitragem brasileira, ele tem outro grande desafio. Hoje à noite no Maracanã, a apitar a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Como herança de Braulio da Silva Machado, árbitro da primeira partida, um lance que deu muito o que falar, principalmente pelo áudio do VAR comandado por Rodrigo D'Alonso Ferreira, sobre a bola ter tocado na barriga de Léo Pereira. Pega na barriga dele, ó. Volta, Misa. Volta um pouco, Misa. PGM. Pega na barriga dele e vai pro braço, tá? Ó. Mas o fato é que o árbitro de hoje já teve problemas com os dois clubes envolvidos na final. O Flamengo, por exemplo, reclamou bastante de pênalti não marcado no empate em 2-2 com o Internacional pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Já com o Corinthians, a polêmica é ligada diretamente à final da Copa do Brasil em 2018, que o Cruzeiro foi campeão. No jogo de ida, 1-0 para os mineiros no Mineirão. Em São Paulo, a partida estava empatada em 1-1 quando o Timão passou à frente no placar nesse golaço de Pedrinho. Mas responsável pelo VAR, o Wilton Pereira Sampaio chamou o árbitro Wagner Nascimento Magalhães para analisar o lance. Com a consulta, o gol foi anulado por falta de Jadson em Dedé e muita reclamação dos corintianos. Na história, o árbitro já comandou partidas entre Corinthians e Flamengo, 2 vezes pelo Brasileirão, 2 com vitórias corintianas, 1-0 em 2015 e 4-0 em 2013. Já em 2022, Wilton Pereira Sampaio apitou 5 jogos do Corinthians, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota para o time paulista. Em partidas da equipe carioca, também foram 5 vezes, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota para os flamenguistas. Final da Copa do Brasil. Além das estrelas que podem decidir o título, todo mundo estará de olho na arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. Bom, se vocês quiserem ter alguma ideia apurada, precisa, do que vai acontecer com a arbitragem hoje à noite no Maracanã, dá uma olhadinha na referência que a gente tem aqui no telão. Porque ela diz tudo do que pode acontecer. Olha só, aqui está este é o Wilton Pereira Sampaio, aquele é Denilson Show. Mas em outras vidas, eles foram almas gêmeas da semelhança, se parecem. Colocaram mais cabelo Não, do é que a Denilson. foto é antiga, olha, era aquele cenário antigo. A bochecha tá maior, hein? É. Agora, dá uma olhada aqui.
Um está de um lado, o outro de outro. Mas se você quiser saber qualquer coisa sobre Wilton Pereira Sampaio, Denilson, você o representa. Eu Não é possível, tem que ter algum parentesco. Não é possível. Eu preciso trocar as ideias com esse malandro aí. É muito igual. Vou trocar as ideias com meu pai. Você nunca né? conversou com ele? Trocar as ideias com meu pai. Fala, mano, o que aconteceu? O que aconteceu no ABCD, hein? Ei, irmão. Ô, Mineiro, o senhor que tá assistindo aí, pai. A mãe deve estar lá na cozinha fazendo aquele feijão. Né? Pra nós, minha mãe adora cozinhar. Minha mãe é mineira, né? E é ótima mineira, cozinheira, cozinha né? bem pra caramba. Deve estar lá fazendo aquele feijão que eu adoro. Ô, pai. E aí, mineiro? O que tá pegando, mano? Que é muito parecido. Ele é muito parecido. Se ele chegar assim a paisana, sem a roupa de árbitro, podem pensar que é o Denilson. É verdade. Muita gente vai achar que o Denilson, de repente, tá lá no gramado, tá dando uma olhadinha, fazendo aquele reconhecimento. Será que já deu foto? Será que as pessoas chamam... Denilson Show? Será que as pessoas confundem ele com o Cafu? Pode ser. Olha só, agora sim, chega o nosso oráculo pra dia de decisão. Final da Tava treinando, né, irmão? Tava treinando, né? Não é possível. Everton Guimarães, queremos saber as suas previsões. Boa tarde. Ei. O quê? Calma. O que foi? Tá chegando gritando. E aí, qual é? Só não vou no Ronaldo aí. Ao vivo, não, é possível. Pô. Você gritou com a Renata? Você gritou com a Renata ao vivo, não é possível, irmão. Qual é, tiozão? Ah, não. Qual é, tiozão? Aqui não é bobão, mas aqui tem personalidade. Toma, que é, Zé. A tiozona. Oi, perdeu até a compostura. Ô, tiazona, deixa eu te dar uma ideia aqui. Bonito vestido, hein, tiazona? Tá com um vestidão da hora aí, hein, tiazona? Outubro Tá rosa. parecendo um picolezão de groselha, hein, tiazona? E aí, Everton, arbitragem, o jogo, Renata, Maracanã, deixa eu dizer uma coisa pra tudo. você aqui. Ó, antes de você perguntar, eu já vou meter uma letra aqui para o Brasil, porque você sabe que a audiência do Jogo Aberto lidera. Nós estamos em todos os bares, restaurantes, casas, carros, empresas, YouTube. de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí. Wilton Pereira Sampaio, no YouTube, no YouTube aí é brincadeira. No YouTube é a maior audiência do mundo. Quem quer discutir, vai lá e confere. Renata, o Wilton Pereira Sampaio, ele é um árbitro que ele tem olhos de lince. E por que ele tem olhos de lince? Tem coisas que só o Wilton Pereira Sampaio vê. Por isso, eu entendo que a arbitragem hoje está caminhando para ser uma arbitragem, polêmica. Alguém vai chorar ao final dos 90 e poucos minutos. Eu imagino que esse alguém pode ser Ronaldo Giovanelli. Acho que o Ronaldo Giovanelli terá uma madrugada Você muito falou, problemática. quando saiu a tabela, Por que eu estou dizendo de olhos de lince? Falou do Corinthians vai ganhar uma. Eu estou falando. Você tá com medo de quê? Espera que o pai está falando. Deixa eu te dar uma ideia. Eu estou dizendo que o Wilton Pereira Sampaio tem olhos de lince. Tem coisas que só ele vê, o VAR não vê, ninguém que está no estádio vê, a imprensa não vê, jogadores não vê, ninguém vê, mas ele vê. Por exemplo, o segundo gol do Flamengo contra o Atlético, lá no Maracanã. Só ele viu. O VAR não viu, ninguém viu. Atrás do gol ninguém viu, o goleiro não viu, o jogador não viu, ninguém viu, o mundo não viu. Mas ele viu. Logo, eu devo admitir que trata-se de um homem com olhos de lince, com visão além do alcance. Se lembram do Thundercats? Pois é, então ele tem visão além do alcance. Ronaldo, prepara, bebezão. Segura na mão de Deus e vai. Porque vai ser uma trozoba histórica! Eu quero o senhor amanhã aqui. Agora, não sei como é que o senhor conseguiu encaixar numa final dessa, com duas nações brigando o seu time. Não sei como ele conseguiu fazer isso. É brincadeira. Amanhã eu quero o senhor aqui no horário certo. O senhor vai começar a tomar lapada logo cedo. Amanhã. O senhor não fica chegando atrasado, não. E outra coisa, pro senhor que é desavisado. Quando saiu aí, o senhor foi primeiro ficar com medo. Nossa, Ronaldo, vocês perderam as duas. Sai da... hoje à noite, afasta o sofá, tira o tapete,
O senhor não fica chorando e falando, o Corinthians. Não fica assim, tá? Eu sinto daqui Ô, sua Renata, carótida. Eu sinto daqui sua carótida, sua jugular, pulsando. Ô, Renata, eu recebi as imagens do Ulisses. Já mandei pra produção. A produção tá checando as imagens. E vamos ter surpresa na volta. Então a gente vai pro YouTube. Tomara que sem surpresa. As não imagens. quero surpresa. Tem recadinho. Vai cair audiência. Atenção, motoristas de todo o Brasil. Se tá com a sua carteira de motorista suspensa, caçada ou bloqueada e tá pensando em cair na estrada nesse final de ano, presta atenção nessa super dica. Férias, tão sonhadas férias. Mas com que carro eu vou? Perdeu sua CNH? Tá impossibilitado de curtir as tão sonhadas férias? A Regularize, uma empresa séria no mercado, vai te ajudar a recuperar o seu direito de dirigir novamente. Estourou a pontuação, cometeu alguma infração gravíssima, foi autuado na blitz do bafômetro? Na Regularize, você pode voltar a dirigir novamente e não deixar que mais nada lhe impeça de se locomover. Não perca mais tempo. Regularize sua CNH. Não vai vacilar, né? Aproveita a super promoção e regularize sua carteira de motorista agora a partir de R$ 599. Você vai mandar uma mensagem agora para 11 94008 3603 ou ligar 4040 2521 e volte a dirigir tranquilo com a ajuda da Regularize CNH. Já estamos aqui no YouTube, continuamos na mesma vibe, adrenalina de Flamengo e Corinthians, final da Copa do Brasil. Quer dizer que vamos ter uma bomba aqui no programa. Vamos. Mas antes da bomba, preparem-se, não desliguem, porque o negócio é forte, é sério, é pesado e eu diria que tem alguma coisa a ver com o Moiô. Só isso. Mas antes, aqui nós temos aquelas tradicionais comparações, não é? Já fizemos na semana passada. Muita gente copiou, hein? Tem muita gente copiando, hein, gente? Vamos ficar de olho nos fake news aí, ó. Ah, mas faz tempo. Mas é que o que é bom, o que é bem feito tem que ser copiado. A gente deixa. Agora, Santos e Cássio, acho que em termos de goleiros, estamos aqui num território muito bem representado, não é, Chico? Com certeza. O Cássio acaba levando vantagem, na minha opinião, pela experiência, também pelo momento. Acho que esse ano é um dos melhores da carreira do Cássio. Se a gente for olhar tecnicamente, mas o Santos... podemos juntar aí também, né? É que o Santos, o Rona, eu tenho que lembrar de 2019, né? O que aconteceu, bebê? Que em 2019 ele ganhou a Copa do Brasil em cima do meu time. Mas... Meu time é vice mesmo na Copa do Brasil, impressionante, né? Nem lembrava mais disso, bebê. Pois é. Mas e olha, o Cássio ainda não tem Copa do Brasil. Não, é o que falta no currículo desse bebê. É o que falta. Sul-Americana também ele não tem. A Sul-Americana é a Série B da Libertadores. É boa, nesse caso, gigante Cássio Santos. Bom, aqui, ok. Agora, quando a gente fala em Rodinei e Fagner, teve um momento no ano em que o Rodinei estava voando, não é? E agora parece que caiu um pouquinho de rendimento. E o Fagner sofreu muito com lesões, Sgarbi. Os dois são muito bons, Renata, nessa temporada. O Fagner é um lateral de Copa do Mundo, né? Já jogou Copa, então não treme em decisão. O Rodinei tá na melhor temporada dele, na minha opinião. Então é um duelo bom também. Ele caiu tanto que o Dorival chegou a ficar em dúvida sobre quem escalar e aí foi na confiança no que ironia, né? Depois que o empresário falou que não ia ficar no Flamengo, né? Não foi? Ele deu uma queda. Não teve esse papo que ele não ia ficar no Flamengo, não ia renovar e tal, e de repente ele passou a jogar mal. Já tem Varela, Mateuzinho, né? Agora, a zaga, o Davi Luiz tá jogando fino da bola e o Gil é segurança total. Denilson, aí não tem problema. Muito equilibrado, Leirão. Muito equilibrado. O Gil, você falou do... Você viu o último confronto? Você falou do Thiago Maia, de melhor jogador aqui pelo Flamengo. O Gil... Você viu o último confronto? Jogou, é o que ele tá falando, Anderson. É exatamente isso que ele tá dizendo. Tô alertando você. Pra você não cair no erro, né? Tá tentando chegar lá. Eu tô indo nessa linha. Você é muito louco. Já não chega ele só, olha o lado, ele quer que os outros façam a mesma coisa. Mas o Gil foi muito bem no jogo aqui na Neoquímica Arena na semana passada. Pois é, e aí Léo Pereira, que acabou se envolvendo no lance mais capital do jogo, com um Balbuena, não é? O Balbuena é um cara que parece que nunca saiu do Corinthians, Rona. Então, e você falou do Léo Pereira, que é um bom zagueiro também, um bom goleiro também. Legal. E um bom jogador de vôlei também, um bom jogador de handball também. Tudo que tem a mão, esse menino vai bem. Ele e Renato Augusto, então, juntos, aí, hein? Opa! Balbuena. Que ele vai na manchete, o Renato Augusto vai levantando. Derrubaram o senhor. Derrubaram o senhor elegância dentro da área. Renato Augusto e Léo Pereira. Derrubaram o senhor elegância. Então aí, Renata, sem sombra de dúvidas, Balbuena.
Mas não é Pois pra é, escolher, aqui, não, irmão. dois Só fazer uma laterais análise. experientes, quando a gente fala de Felipe Luiz e Fábio Santos, acostumados aí a muitas decisões, jogos importantes. E a gente já falou aqui, o Denilson até comentou, que o Thiago Maia, na nossa opinião, foi o melhor em campo pelo Flamengo no primeiro jogo. O Duqueiroz, eu acho que sentiu um pouco o peso, mas já foi a primeira partida, agora vai pra outra, né, Ronaldo? E o Thiago já Maia... viu o que é uma decisão de Copa do Brasil? E o Thiago Maia tá liberado pra bater à vontade, né? O Fagner também. O que a gente viu O Fagner no primeiro também tá jogo, liberado. O que bateu essa criança... O Fagner também tá liberado pra bater. E aí sobrou cartão. O Fagner sobrou também tá cartão liberado pro pra outro bater. menino, O o João Fagner. Gomes, que também bateu. O Fagner também tá liberado esse pra meio bater. de campo aí do Flamengo... O Fagner também só tá liberado bate. pra bater. É só levar uma vitamina, levar o time do São Paulo... Sai a vitamina pronta na hora. Falando em Só São bate. Paulo, Sgarbi, a gente... Ah, Ei, volta! Ixi, calma, volta! Pô, que é isso? Não, a gente continua no ao vivo depois, aquele gente. churrasco. Volta aqui. Aquele churrasco. Vidal e Fausto Vera. E aí, hein? Ah, o Fausto Vera tá me lembrando o Andrés Pereira nessa foto. Né? Dois Deve assustar. estrangeiros eles têm em comum, não é? Não, o Vidal é um monstro Falam absurdo. castelhano, E o Vera espanhol. também se adaptou agora, hein, Ronaldão? Mas tinha que ter tomado um cartãozinho também no primeiro jogo e não tomou e você não fala nada. E aí, gente, Everton sim. Ribeiro e Renato Augusto, a gente comenta ao vivo.